Gente, não tem jeito, todo mundo vai envelhecer, salvo se por alguma consequência, alguma tragédia você não alcance a sua velhice, mas de modo geral todo mundo vai envelhecer. E aí, naquele momento mais especial da vida, aquele momento onde você quer curtir, é o momento talvez mais delicado para a maioria das pessoas. Por quê? Porque se deram conta que não se planejaram antecipadamente para ter uma aposentadoria digna. Então no vídeo de hoje eu quero trazer as melhores opções de investimentos para quem está buscando a construção da sua aposentadoria. O vídeo está dividido em 3 partes. Primeiro, como é que você calcula a necessidade de capital para se aposentar? Como é que é feito esse cálculo? Como é que você pode saber qual é a sua necessidade financeira para aposentadoria? Segundo, o que você precisa levar em consideração ao montar uma carteira previdenciária? Você não vai investir em qualquer tipo de investimento. E terceiro, quais são as opções inteligentes de investimento visando sua aposentadoria? E eu tenho certeza que você terá melhores condições de planejar a sua aposentadoria por meio de opções mais inteligentes. O vídeo está incrível, então não deixe de assistir até o final que eu vou explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. E se você ainda não for inscrito, eu te convido, se inscreva aqui no canal e ative o sino dos Balagadã para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, investimentos e assuntos correlacionados. Beleza? Recadinhos bem rápidos, comunidade lá no Discord, eu venho fazendo esse convite nos últimos vídeos. Não deixe de fazer parte da nossa comunidade. Vai lá, interaja comigo, converse com outros investidores, eu estou sempre online lá, então se quiser tirar alguma dúvida, bater um papo, trocar alguma ideia, vai lá, faça parte, seja membro, vou deixar o link da inscrição, na verdade é gratuito, você pode entrar gratuitamente lá, aqui na descrição do vídeo, beleza? Segundo recado, se você ainda não me segue também, não deixe de me seguir lá no Instagram, porque por lá eu solto muito mais conteúdo do que pelo YouTube, beleza? E aproveitando, já comente como é que você está cuidando da sua aposentadoria, ou você ainda não está, e esse vídeo é o início para você começar a construir uma aposentadoria mais inteligente para o seu futuro. Então vamos lá, como é que você calcula essa necessidade de capital? Quanto você precisa para a sua aposentadoria? E detalhe, não precisa ser nada complexo, muito pelo contrário, tem que ser algo simples, mas em suma você precisa fazer 2 perguntinhas. Primeiro, quanto você deseja obter de renda mensal? E segundo, qual é a rentabilidade que você estima obter nos seus investimentos até alcançar a sua aposentadoria? Para ficar mais claro, tá? Vamos pegar como objetivo aqui um objetivo hipotético. Vamos supor que o nosso objetivo seja de conquistar uma renda mensal de R$5.000 mensais. Mensais, óbvio. Mas vamos lá, se a gente projetar isso aqui para 12 meses, é o equivalente a R$60.000. Então, R$5.000 vezes 12 meses, certo? R$60.000. O que a gente precisa saber também? Qual que é a rentabilidade que a gente consegue obter real? O que é real? Acima da inflação e já considerando o imposto de renda. Aí muita gente, eu não faço a mínima ideia de qual será essa rentabilidade. Uma opção que a gente consegue é tomar como base os títulos do Tesouro Direto IPCA+. Por quê? Porque já são títulos focados para o longuíssimo prazo, para 25, 30 anos, e que eles já rentabilizam a uma taxa fixa acima da inflação. Ou seja, é uma boa base para nós tomarmos, considerando que os títulos do Tesouro Direto são os títulos, digamos, mais conservadores ou mais seguros do mercado atualmente. Então, para a gente calcular a rentabilidade líquida, primeiro a gente precisa obter algumas informações. Qual é a taxa média do IPCA aqui no Brasil? IPCA, para quem não sabe, é o principal índice inflacionário do nosso mercado, é o que mede a inflação. Então vamos nos basear no IPCA. Depois disso, a gente precisa somar esse IPCA com a rentabilidade ofertada do título lá do Tesouro Direto. Vamos descontar o imposto de renda e depois nós descontaremos também a inflação. Calma, parece complexo, mas é bastante simples. Faremos juntos no computador. Então beleza, já estamos no Google. Vamos bater aqui IPCA, IBGE. Acredito que seja esse segundo link aqui. IBGE explica. Vamos ver. O que o IBGE está dizendo pra gente?
que o IPCA acumulado dos últimos 12 meses é de 8,99. É isso que está a nossa inflação nos últimos 12 meses. Mas eu não quero a inflação dos últimos 12 meses, porque o curto prazo não nos diz muita coisa. Eu quero um prazo mais longo. Qual que é a média desse IPCA nos últimos 20 anos, digamos? Se a gente pegar aqui mais abaixo, nós temos a calculadora do IPCA, beleza? O que eu vou calcular? De janeiro de 2000 até julho de 2021, é sempre o último mês, eu estou gravando dia 26 de agosto esse vídeo, então vou pegar até julho de 2021, e eu quero que ele me atualize R$1. Eu quero que ele me diga assim, R$1 em janeiro de 2000, quanto que ele valeria hoje, atualizado pela inflação, em julho de 2021. Se a gente der um calcular, olha lá, R$1 de 2000 equivale a R$ 3,67 de 2021. O percentual dessa inflação foi de 266%. É isso que nós tivemos de inflação de 2000 até 2021. O que a gente precisa? Pegar a média disso. Vou fazer o seguinte, abrir o Excel. Vem comigo, não perca o fio da meada. Vou colocar aqui, IPCA médio, beleza? Qual que é o IPCA médio que nós tivemos em 20 anos? 266,71%. 266,71%. Beleza? Na verdade, isso aqui é o IPCA acumulado 20 anos. Faz uma aula de Excel, hein? Se a gente pegar agora o IPCA médio, se liga agora na fórmula. O que eu vou fazer? Igual, abre parênteses, 1 mais aquele percentual acumulado que a gente encontrou. A gente vai converter aquele percentual de 20 anos para a média de 1 ano. Agora nós elevaremos isso. É o nosso chapéuzinho no Excel, beleza? Eu vou elevar e vou fazer uma divisão. 1 divididos por 20. Por que isso? Eu quero transformar a taxa de 20 anos para 1. Então 20 sob os 1, menos 1 no final. Nos deu uma taxa média aqui. Então vamos converter isso aqui para percentual, aumentar para 2 casas. Está aqui. Então nosso IPCA médio anual no Brasil está girando em torno de 6,71%. Legal? Já temos a nossa inflação. Precisamos agora descobrir qual é a expectativa de rentabilidade acima da inflação. E para isso, como eu comentei, vamos lá no site do Tesouro Direto. Vou fechar aqui, vamos colocar aqui, Tesouro Direto, títulos, site do Tesouro Direto, preços e taxas. Sai daqui, Del. Deixa eu até colocar aqui para não tocar o nosso som. Beleza. Títulos, preços e taxas. Já estou aqui. Beleza. O que nós temos aqui? Tesouro IPCA, conforme a gente tinha comentado, ele vai pagar o IPCA, que agora a gente já tem o IPCA médio, mais ou menos para ter uma ideia, mais uma taxa real. Isso aqui é a taxa acima da inflação, ou seja, está acima da inflação. Se nós tomarmos como base aqui, todos os IPCAs até o 2055 estão acima dos 4,5, beleza? 4,44. Eu vou supor que na média a nossa rentabilidade, ou seja, mínima esperada acima da inflação, se a gente pegar esses títulos do Tesouro, que são os mais conservadores, a gente conseguiria uma taxa real de 4,5%, beleza? Voltando aqui para o nosso Excel. Então nós temos aqui a taxa real, 4,5%. Eu vou colocar até aqui acima da inflação, para ficar bem claro. Beleza? Então a gente já tem qual que é a inflação média, já temos qual que é a taxa real aproximada que a gente consegue auferir. O que a gente precisa fazer agora? Qual que é a soma disso? Quanto que esse título está pagando? Inflação mais a taxa real. Então, rentabilidade bruta, somar um com o outro, ele está nos pagando aproximadamente 11,21% ao ano. Detalhe, lembrando, isso aqui é uma média, tá bom, gente? Só que tem um detalhe, isso aqui é uma rentabilidade bruta. Eu preciso tirar o imposto de renda disso aqui, porque é o imposto de renda, vou ter que pagar para o leão, o que sobra para mim é o que vem para o meu bolso. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, rentabilidade líquida. Se liga na fórmula. O que eu vou fazer agora? Essa taxa de 11,21, vou multiplicar, abre parênteses, por 1 menos 15%. O que eu estou fazendo aqui? Estou tirando 15% do imposto de renda que nós estaremos pagando nesse título lá no vencimento. Por que 15%? Porque até hoje, a princípio, a alíquota desses títulos acima de 2 anos é de 15%, tá bom? Então tá aqui, rentabilidade líquida, 9,53%. Só que detalhe, aqui nós temos ainda a inflação. Agora eu vou retirar a inflação
dessa taxa líquida que nós temos. Então, vou colocar aqui, rentabilidade real. O que eu vou fazer? Este cara aqui, menos a nosso IPCA médio aqui. Vai dar aproximadamente 2,82% que nós conseguimos real, tá bom? De valorização. Se a gente olhar 2,82, não é nada absurdo nós considerarmos uma taxa real de 3, 3,5. Até porque, dependendo do tipo de investimento que você estivesse utilizando, não precisa ser o Tesouro IPCA, pode ser qualquer outro tipo de investimento, mas facilmente você consegue bater essas taxas aqui. Eu estou sendo bastante conservador com quem está começando no mercado financeiro, beleza? Mas voltando, sabendo dessa rentabilidade real e sabendo da nossa necessidade de capital, que na verdade a nossa necessidade de capital, como nós tínhamos falado, era de 60 mil reais por ano, certo? Como é que eu faço agora? Então, isso aqui é a necessidade de capital anual. Então, agora eu vou chamar de necessidade de capital final. É o quanto nós precisamos ter lá no futuro, lá na frente, para conseguir se aposentar com aqueles 5 mil reais mensais, já considerando inflação, já considerando tudo, tá bom? O valor que nós teremos lá daqui 30, 40 anos será muito superior, mas já estou desconsiderando todos esses efeitos que prejudicam os nossos investimentos. O que você precisa fazer? Simples, pega os 60 mil, divide pelos 2,82. Está dando uma necessidade de capital de mais ou menos 2 milhões de reais. É muito? Não é? Depende. Calma, em quanto tempo a gente consegue atingir mais ou menos esses 2 milhões de reais? Primeira coisa que a gente precisa ponderar aqui. Qual que é o valor do aporte? Quanto você aportará mensalmente? Qual é a sua condição? Qual é a sua capacidade? Eu não sei. Então eu estarei me utilizando aqui de um exemplo fictício, aportes mensais, R$500. Se for muito, considere o seu cenário, se for pouco, também considere o seu cenário. Só que agora a gente precisa converter isso aqui para anual. Por quê? Porque todas as nossas taxas estão em anos. Considerarmos aportes mensais e jogarmos taxas anuais não vai bater o cálculo. Então, ou você converte tudo para mensal ou deixa tudo em anual. Aqui para facilitar, vou deixar em anual, mas fique a seu critério. Vou pegar e multiplicar por 12. Então, esse são nossos aportes anuais. Veja que já deu um certo ar de grandeza. Era só 500 mensais, agora já são 6 mil anuais. Agora a gente precisa calcular o tempo. Como é que a gente calcula o tempo? Uma fórmula chamada NP. NP é o número de prestações. E aqui a gente vai se utilizar primeiro da taxa. Nós não nos utilizaremos mais daquela taxa real. Aquela taxa real foi utilizada para nós projetarmos o nosso capital necessário. Agora a gente vai se utilizar da rentabilidade líquida, que é desconsiderando simplesmente o imposto de renda. Então aqui de 9,53, beleza? PGTO que está pedindo na fórmula. O que é o PGTO? É o valor do aporte, quanto você está aportando. Detalhe, tem que ser sinal negativo. E aqui, como é anual, então são 6 mil reais negativo. Por que é negativo? Porque é uma saída de caixa, você está tirando dinheiro do seu bolso. Próximo parâmetro é o VP. VP é o valor presente. Eu estou considerando que nós não temos nenhum capital inicial. A gente vai estar começando do zero. Se você tiver um montante, informe aqui também negativo, tá bom? Ponto e vírgula. Valor futuro é quanto você quer alcançar lá na frente. Então, são os nossos 2.129.000 reais. Fecha parênteses. Tá aqui, tá dizendo que em 38 anos você consegue alcançar essa sua aposentadoria de 5 mil reais mensais, se utilizando da taxa mais conservadora do mercado atualmente. Se você aumentar essas taxas, digamos que eu conseguisse uma taxa acima ainda, então uma rentabilidade bruta, vamos supor aqui uma rentabilidade bruta de 15%, já cai para 25 anos. Ou se eu conseguisse aportar R$700, já cai para 35 anos também. Ou se você não precisar dos 5 mil, precisar só de 3 mil, só precisa de 3 mil, Boni. 3 mil por mês vezes 12, dá uma necessidade de 36 mil ao ano, já cai para 30 anos. Então agora você pode brincar com o seu cenário para você saber a sua necessidade de capital. Ah, e detalhe, eu estava até esquecendo de comentar, esse cálculo que eu montei, que você agora pode fazer por conta própria também, ele pode ainda ser mais refinado, obviamente. Para isso, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você fazer o download das planilhas do Saldo Zero, e lá você vai encontrar uma planilha da Liberdade Financeira, que tem alguns parâmetros a mais e talvez te ajude ainda mais a refinar esse plano. Beleza? Mas continuando, o que você precisa levar em consideração ao compor uma carteira
previdenciária, a primeira consideração muito importante é você não esquecer de curtir e compartilhar esse vídeo, porque tem ainda mais informação de qualidade no vídeo de hoje, fica a dica. Mas a gente precisa levar em consideração dois fatores bastante importantes. Primeiro, perfil de investidor e o segundo, seu momento de vida. O perfil de investidor, talvez você já tenha visto na internet, conservador, moderado, arrojado, inclusive existem diversos testes que você mesmo pode fazer, é só buscar no Google. Mas o perfil de investidor não deve ser algo cravado na pedra. Eu só posso investir nesse tipo de investimento porque eu sou conservador. Ou eu sou arrojado, sou agressivo, então eu não invisto em renda fixa, só invisto em ações. E não é sempre assim. O perfil de investidor ele é importante, sim, para você se conhecer. Mas conhecimento, como tudo na vida, ele evolui. E muitas vezes uma pessoa que é conservadora, ela é conservadora porque ela não conhece, ela não estudou outros tipos de investimentos e não sabe as oportunidades que esses outros tipos de investimentos podem lhe trazer. Do outro lado também, uma pessoa que seja extremamente arrojada, agressiva, assim seja porque ainda não entendeu, não compreendeu qual que é a importância de ter algumas proteções na carteira que não sejam simplesmente ações e fundos imobiliários. Então o perfil estará ligado ao seu conhecimento e ele estará evoluindo de acordo com os seus estudos. Então estude e ganhe conhecimento para você estar cada vez mais lapidando essa sua cabeça, sua mentalidade de investidor. E o segundo ponto é o momento de vida. Um jovem, ele vai ter mais tempo, ele vai ter mais possibilidades de se arriscar um pouco mais nos seus investimentos, porque se ele cometer algum erro, ele tem mais tempo para se recuperar e superar e aprender, e estudar, etc. Agora, uma pessoa de mais idade, talvez ela não tenha a mesma oportunidade, ela não pode se dar tanto ao luxo de cometer erros, ela tem que ser um pouco mais precavida. Então isso também é muito importante na hora de você estar selecionando os seus investimentos. Principalmente para você ponderar o que você está almejando, mais rentabilidade ou mais estabilidade. E detalhe, eu nem citei segurança, porque não existe nenhum investimento de risco zero, nem a caderneta de poupança é risco zero. E agora sim, que opções inteligentes nós temos hoje no mercado financeiro visando a aposentadoria? Talvez seja o ponto mais desejado do vídeo para muita gente, mas o caminho que a gente fez do começo até agora foi muito importante. Primeiro, para você calcular, mensurar essa sua necessidade de capital, entender esses pontos que você precisa se conhecer, saber até onde você pode ou não pode arriscar, porque as opções que eu trarei aqui não são as únicas, mas são algumas opções um pouco mais conservadoras, outras um pouco talvez mais agressivas, mais voltadas para o longo prazo. A primeira opção que a gente tem aqui é obviamente o Tesouro IPCA, que eu acabei de utilizá-lo em nosso exemplo. Por quê? Porque primeiro ele é menos complexo, é um título de renda fixa, é um título do governo, o governo hoje, queira ou não, ele é soberano, é um dos títulos mais seguros, então você tem essa opção bem conservadora para o longo prazo, mas detalhe, ele não tem característica de renda passiva, você não vai receber rendimentos rotineiramente, você vai investir e vai resgatar esse dinheiro lá no final. E a isso você não tem uma eficiência fiscal, porque você vai ter que pagar o imposto de renda sobre os lucros, mas inevitavelmente ele vai proteger o seu capital até você atingir a sua aposentadoria. E detalhe, muito importante, gente, muito importante, presta atenção nisso aqui, não invista no Tesouro IPCA se você tiver alguma possibilidade de precisar resgatar esse título antes do vencimento. Por quê? Não vou entrar nos méritos para não alongar mais ainda o vídeo, porque ele sofre o que nós chamamos de marcação a mercado. O preço desse título ele fica oscilando para cima e para baixo até o vencimento. Se você investir nele, você vai ter a rentabilidade contratada que você está vendo lá no site do Tesouro, lá no vencimento. Não tem problema nenhum, tá bom? Investiu, lá no vencimento você vai ter aquela rentabilidade acordada, respeitada. Mas no meio tempo disso, você pode ter alguns sustos. Eu vou deixar até um card aqui para você entender melhor o que eu estou falando de marcação a mercado, para você não fazer essa besteira de investir no título IPCA, mas para o curto ou médio prazo. Se você investir nele, deixa até o vencimento, para você não ter nenhum contratempo. Agora as outras opções, são as opções que mais me agradam para esse fim. Estamos falando primeiro agora das ações. Por que ações? Primeiro porque tem a possibilidade de crescer o seu patrimônio no longo prazo. Por quê? Porque elas têm rentabilidades superiores, sempre visando o longo prazo, vão se rentabilizar mais. Só claro, sempre um detalhe, para esse sentido, nós temos que optar por empresas, ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos. E aí entra o detalhe,
Dividendos são renda passiva, a empresa gera lucro, divide isso para os acionistas, ou seja, você como acionista recebe essa rentabilidade e você vai reinvestindo esse capital junto com os seus aportes, acaba se tornando uma bola de neve lá no futuro. Somado a isso, você tem eficiência fiscal, porque ações, se você vender ações dentro do mês até 20 mil reais, você é isento de imposto de renda, ou seja, não vai pagar aquele imposto de renda que você teria que ficar pagando lá com o título do Tesouro IPCA. Mas também não é recomendado você investir em ações para o curto e médio prazo, porque você pode acabar tendo um susto se o mercado estiver azedo. Eu vou deixar um card aqui em cima para você entender como eu me utilizo, o que eu faço para selecionar ações para minha carteira de investimentos. Beleza? Então depois dá uma olhadinha lá para entender um pouco melhor. E a última opção que eu queria trazer hoje, e aí para mim, para aposentadoria talvez seja a melhor opção, são fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Fundos imobiliários, de maneira resumida, né, você está investindo em imóveis, em condomínios que a gente chama, né, são fundos, esses fundos são condomínios divididos entre vários cotistas, está comprando cotas desses condomínios, ou seja, está se tornando dono de grandes imóveis. E os fundos imobiliários eles têm por padrão aqui no Brasil pagar os rendimentos mensais constantemente, ou seja, estará recebendo aluguéis desde o início. Comprei uma cota de fundo imobiliário, no mês que vem você estará recebendo já os seus primeiros aluguéis, proporcionalmente ao valor da cota. Mas eles são menos, oscilam menos, digamos assim, que as ações, oscilam também, mas um pouco menos, são um pouco mais estáveis para quem tem muita aversão a risco. São bastante democráticos quando a gente compara com imóveis como um todo, porque a partir de R$100 você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. E qual que é a necessidade de capital para você comprar um imóvel físico mesmo? Às vezes 100, 200, 300 mil reais. E também possuem, de certa maneira, uma eficiência fiscal, não tanto quanto ações, porque ações, até hoje, tá, gente, como está tendo a reforma tributária, eu não sei como é que vai ficar, mas hoje, 26 de agosto, ações você tem a isenção de até 20 mil dentro do mês, fundos imobiliários você não tem isso, mas você não paga imposto de renda sobre os rendimentos que você está recebendo desses imóveis. Então, tem eficiência fiscal também, é bastante interessante. Algumas pessoas podem estar se perguntando se eu não vou citar a previdência privada. Previdência privada é o seguinte, gente. A partir do momento que você começa a estudar, você está estudando sobre investimentos, está se aprimorando, está entendendo como montar uma carteira de investimentos mais inteligente, você começa a perceber que os fundos de previdência privada, em linhas gerais, eles vão acabar investindo em ativos que você também consegue fazer por conta própria de maneira muito, muito simples. E eu não estou dizendo que você não tenha que ter previdência privada, não é isso, mas estou dizendo que você pode investir por conta própria. O que chama muito atenção na previdência privada é com relação à sucessão patrimonial. Se você não sabe o que é isso, no caso da falta de um ente, no falecimento, a previdência ela não passa pelo processo de inventário, ou seja, o titular faleceu, aquele benefício vem automaticamente para os beneficiários. E para fazer esse processo de inventário também gera custo. Mas você também pode se utilizar de outras estratégias inteligentes. Um seguro de vida também não vai passar por um processo de inventário, então talvez resolva. Ou talvez você até separar as titularidades. Dentro de casa, numa família, o titular A investe numa coisa, o titular B investe em outra, você também estará fazendo uma gestão inteligente e também pode, de certa forma, ter uma sucessão patrimonial mais tranquila para os seus herdeiros, para sua família, deixar todo mundo mais tranquilo. Mas também não é foco do vídeo alongar nesse tema. Mas outra questão que pesa para os fundos de previdência são as taxas. Então, são taxas que, se você investir por conta, você acaba não tendo que pagá-las. E por questão do imposto de renda, que muita gente comenta também, dependendo do teu tipo de investimento, como eu até citei em ações, você fica isento se utilizar bem a cabeça, se utilizar uma boa estratégia para o longo prazo. Então a gente viu aqui que não menos importante que saber aonde investir, é saber como investir. O que a gente viu? Necessidade de capital, o seu momento de vida, a sua disponibilidade de correr risco e aí sim, por último, investimentos inteligentes que vão lhe garantir uma aposentadoria mais tranquila no futuro. E detalhe, nunca se esqueça de ponderar os cálculos acima da inflação, que inclusive eu esqueci. Eu ia te mostrar, vou voltar lá para a planilha. Eu disse que eu mostraria o impacto de você não ponderar a inflação. Se eu desconsiderar a inflação dos nossos cálculos da taxa real, o que acontece aqui?
aonde o nosso tempo nesse cenário seria de 30 anos, seria de apenas 18. Aí você ficaria super feliz. Em vez de 30 anos, eu consigo a minha aposentadoria em 18 anos. Só que daí você não considerou a sua inflação e, na verdade, aqueles 5 mil reais que a gente estava projetando, nesse caso aqui já são 3 mil reais, não valeriam mais 3 mil reais. Por quê? O dinheiro perde valor com o tempo. Um ponto que eu queria chamar a atenção ainda é que nenhuma dessas opções exclui as demais. Você não precisa investir tudo no tesouro, você não precisa investir tudo em ações, tampouco tudo em fundos imobiliários. Você pode se utilizar de todas elas ao mesmo tempo numa carteira de investimentos bastante inteligente. Não se esqueça de assistir os cards, não deixe de assistir os cards que eu coloquei aqui, que vão complementar os seus estudos. E no próximo vídeo eu quero trazer uma releitura de um vídeo bastante famoso aqui do canal, que é como você consegue gerar uma renda passiva de R$ 1.500 investindo pouco, com uma planilha super interessante. Vai ser o próximo vídeo, então não se esqueça de se inscrever e compartilhar nesse vídeo. E espero, como sempre, ter agregado conhecimento. Eu lhe desejo sempre todo o sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!